cinema aborda o direito? Quais temas os filmes clássicos e contemporâneos abordaram do cenário jurídico? Qual filme você já assistiu com a temática jurídica? Hoje nós estamos aqui para falar para vocês 9 dicas de filmes imperdíveis do cenário jurídico. Olá pessoal, meu nome é Mayara e fui convidada pelo canal Saraiva Jur para falar sobre cinema e sobre os filmes jurídicos que ajudam muitos estudantes na graduação. Eu sou advogada e posso afirmar para vocês que com certeza o cinema ajuda muito e me ajudou na faculdade. Por exemplo, nos casos de tribunais do júri, vocês devem ter visto algum filme que aparece sempre alguma testemunha no último segundo e muda todo o processo de julgamento. Então, isso é muito importante. Claro que a gente tem que observar que a realidade é um pouquinho diferente, ou até muitas vezes muito diferente. Agora a gente veio aqui falar sobre, dando dicas, na verdade, de 9 filmes que todo estudante deve assistir. Bom, vamos começar. O primeiro filme chama As Duas Faces de um Crime. A história gira em torno de um acusado de ter cometido um homicídio de um padre, e o que acontece é que esse indivíduo, ele sofre de um transtorno mental. Na verdade, ele possui dupla personalidade. E todo julgamento, ele acaba sendo envolto nesse cenário. O advogado, que é interpretado pelo Richard Gere, ele vai enfrentar várias questões mesmo diante desse transtorno mental do seu cliente, que no caso é o Edward Norton. É muito interessante vocês assistirem esse filme exatamente pela essa questão mental envolvida e como o advogado vai abordar isso. Dica de filme número 2, O Povo contra Larry Flynt. Esse filme ele é baseado em uma história real de um editor polêmico, Larry Flynt, e Larry Flynt, ele busca deixar a pornografia explícita nas suas publicações, no caso são revistas. Busca, na verdade, o direito de liberdade de expressão, o direito da imprensa em si, e lutou bastante com a justiça americana nesse sentido, buscando mesmo deixar tudo explícito nas suas publicações. Acho bacana vocês assistirem esse filme e é uma temática bem atual. Próximo filme, muita gente já assistiu porque é um clássico do cinema. O nome é 12 Homens em uma Sentença. O primeiro filme foi em 1957, mas teve uma refilmagem em 1997. A história desse filme gira em torno de um julgamento, de um júri, onde tem 12 jurados. Nesse caso, 11 jurados têm completa certeza de que o acusado ele é culpado e um deles, o último jurado, ele tem completa certeza sobre a inocência do acusado. O caso gira em torno de um jovem porto-riquenho que matou o próprio pai. Na verdade, está sendo acusado de ter matado o pai. É interessante para os estudantes assistirem esses filmes, e até esse no caso, que você vê a prática de um tribunal do júri. É muito interessante sair do livro mesmo e ver a prática do filme. Vamos falar agora do quarto filme. Minority Report, de Steven Spielberg, é uma ficção futurística que passa em 2054. Nesse cenário, nesse filme, as pessoas preveem os crimes que estão prestes a acontecer ou que vão acontecer futuramente. Em consequência disso, as penas são previamente aplicadas também. Mas é muito interessante a gente ver como isso se desenrola, porque o policial, interpretado pelo Tom Cruise, ele está prestes a perceber que ele mesmo vai cometer um crime. Mas é justo, vamos pensar juridicamente agora, né? É um mundo ideal, na verdade, você prever um crime, mas seria justo você aplicar uma pena para as pessoas que não cometeram esse crime ainda e o devido processo legal, onde vai ficar nessas situações. É bom a gente pensar muito sobre isso. Vamos agora, pessoal, para a dica do quinto filme. É o primeiro brasileiro da nossa lista. Meu Nome Não É John. A história é de um jovem, passa entre as décadas de 80 e 90, morador da zona sul do Rio de Janeiro, classe média, super popular, várias festas, super bem querido com família, amigos. Acontece que de uma hora para outra, assim, as pessoas verificaram que o Johnny é um grande traficante de drogas e ele começou a ser julgado e processado nos tribunais do Rio de Janeiro. E o interessante dessa história é que, ao invés de promover festas, ele começou a contar suas histórias e todas as suas questões no banco dos réus dos tribunais. Muito bom ver o trabalho do Selton Mello nesse filme interpretando o Johnny, e é um orgulho para o cinema nacional. Anota aí, pessoal, que o próximo filme também é brasileiro. É um documentário, se chama Justiça,
e mostra o dia a dia, diversas áreas do nosso mundo jurídico, de diversas profissões, seja ela de magistério, magistratura, da defensoria pública, assistência social, dos advogados mesmo. É interessante que mostra o dia a dia de todas essas profissões. O bom desse documentário também é pra gente ver a realidade do nosso sistema judiciário, que muitas vezes ele é muito cruel no sentido de que enxerga só o processo e não enxerga a pessoa que está por trás desse processo. Acaba sendo muito mecânico e esquece o lado humano. É muito interessante mesmo ver esse documentário que aborda o dia a dia de todas essas profissões. O próximo filme da nossa lista, ele é da mesma diretora do filme anterior, Justiça. O nome dele é Juízo. E ele também traz a realidade, é um documentário, né, que traz a realidade da Vara da Infância do Rio de Janeiro. Na verdade, é a segunda Vara da Infância do Rio de Janeiro, que mostra toda a rotina desde quando o menor infrator ele é pego do cometimento da infração penal até o processo de julgamento. São cenas reais das salas de audiência. Tem também cenas do Instituto Padre Severino, que é onde os menores infratores ficam lá. Bem interessante para mostrar a realidade desses menores infratores e como funciona todo o processo de julgamento deles. Vamos falar agora sobre o filme O Advogado do Diabo. No mundo jurídico, chamam de advogado do diabo os advogados criminalistas que defendem causas de pessoas que cometeram crimes hediondos. É interessante mesmo para quem tem essa aptidão ou tem esse interesse para o direito penal. É um filme muito importante para vocês assistirem. Voltando aqui ao filme, é sobre um advogado super renomado de uma pequena cidade da Flórida e ele tem a fama mesmo de nunca ter perdido nenhuma causa. Ele nunca perdeu nenhuma causa. Diante disso, um grande escritório de Nova York, de um grande empresário, veio em busca dele e fez o convite para trabalhar junto, né, lá em Nova York, por uma grande quantia, e ele acabou indo. Só que inúmeras questões acabaram entrando nesse meio. Questões éticas, questões morais, até que ponto você busca o seu sucesso e tem que passar por questões éticas ou passar por cima de outras pessoas. Esse filme é muito bom, não deixem de ver. Agora, você tem alguma ideia de qual é o nosso último filme? Eu duvido, porque ele é bem diferente dos que a gente falou até agora. Uma dica pra vocês, envolve a polêmica da eutanásia. Bom, e aí, vocês já pensaram em alguma coisa? Bom, a gente tá falando do filme Mar Adentro. É um filme espanhol, ele discute muito a eutanásia, acontece com um jovem, na verdade, que sofreu um acidente e ficou tetraplégico, está numa cama, está lutando contra isso há 28 anos. E ele busca nos tribunais o direito de retirar a própria vida. Só que envolve muitas questões religiosas, muitas manifestações jurídicas também, positivas e negativas a esse ponto. É muito importante a gente assistir esse filme. O jovem Ramon, no caso, ficou, como eu disse, 28 anos. A vontade dele seria suficiente para praticar a eutanásia se ele mesmo deseja esse fim? Mas não é só isso, né, pessoal? Existem outras questões envolvidas nesse cenário todo, tá bom? Por isso, não deixem de ver. Bom, pessoal, poderia ficar aqui horas e horas falando sobre filmes do mundo jurídico, mas assim, quero ler a opinião de vocês. Então, por favor, dê o like aqui no nosso vídeo e comentem sobre sugestões de outros filmes. Aproveito também para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!